Você sabia que a morte de Jesus não apenas mudou o curso da história, mas também abalou a terra de forma literal e sobrenatural? Imagine um terremoto partindo rochas, túmulos se abrindo e o céu mergulhado em escuridão no meio do dia. E ainda, o reconhecimento de um soldado romano que nunca esperávamos ouvir. Verdadeiramente, esses eventos não foram coincidentes, foram sinais de algo muito maior. Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir o significado por trás de cada um desses acontecimentos e como eles ainda impactam nossas vidas hoje. 5 eventos impressionantes marcaram os momentos que se seguiram à morte de Jesus. Cada um carregado de significado profundo, espiritual e simbólico. O primeiro foi um terremoto. A terra tremeu violentamente e as rochas se partiram, como se o próprio universo estivesse reagindo à morte do Filho de Deus. Esse abalo não foi apenas físico, mas carregava uma mensagem espiritual poderosa. A criação, em sua essência, reconhecia o impacto daquele sacrifício. O evangelista Mateus descreveu a cena de forma enfática, destacando que o estremecer da terra e o despedaçar das rochas foram respostas marcantes da natureza ao maior evento da história: a reconciliação entre Deus e a humanidade através da cruz. Esses reforçam sinais de que o sacrifício de Jesus não era apenas um evento terrestre, mas algo que reverberou em toda a criação, apontando para a magnitude deste evento. O segundo evento foi ainda mais impressionante. Os túmulos se abriram. Mateus descreve esse momento como algo singular e cheio de mistério. As sepulturas foram escancaradas e muitos santos que já haviam falecido ressuscitaram. Após a ressurreição de Jesus, esses santos entraram em Jerusalém, sendo vistos por várias pessoas, testemunhando o impacto direto do sacrifício na cruz. Esse acontecimento transcende qualquer explicação natural, embora a região fosse conhecida por sua atividade sísmica. O simples fato de os túmulos se abrirem e os mortos ressuscitarem mostra que não se tratava de um evento comum. Era um sinal poderoso do poder e do propósito do Senhor, apontando para a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Esses santos ressuscitados foram um testemunho vivo da nova aliança inaugurada por Jesus, reforçando que sua morte e ressurreição trouxeram transformação não apenas para o presente, mas também para o futuro. Essa ressurreição é um vislumbre da vitória final sobre a morte, alcançada pelo sacrifício redentor de Jesus. Na linguagem bíblica, o termo dormir é frequentemente usado para se referir aos mortos que aguardam a ressurreição com a certeza da salvação eterna. A honra desses santos ressuscitados em Jerusalém não foi apenas um milagre momentâneo, mas um poderoso testemunho do impacto transformador da morte de Jesus. Esse evento se conecta profundamente com o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 15, 20 e 23, onde Cristo é apresentado como as primícias daqueles que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Assim como as primícias simbolizam o início de uma colheita abundante, a ressurreição de Jesus e os santos apontam para a promessa futura de ressurreição para todos os que creem. É uma mensagem que transcende o tempo, reafirmando que a cruz não apenas redime o presente, mas também ressignifica o passado e abre caminho para uma eternidade gloriosa. O terceiro evento foi o rasgar do véu do templo, um ato carregado de simbolismo profundo. No exato momento da morte de Jesus, a pesada cortina que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, foi rasgada de cima para baixo. Esse detalhe não é meramente técnico. Ele indica que a iniciativa veio de Deus, não do homem. O véu, que representava a barreira entre Deus e a humanidade, foi destruído, simbolizando que, através do sacrifício de Jesus,
O acesso a Deus estava agora aberto. O livro de Hebreus reforça essa verdade ao explicar que o sacrifício de Jesus inaugurou um novo caminho, permitindo aos crentes se aproximarem de Deus com confiança e sem intermediários humanos. O rasgar do véu é uma imagem poderosa e definitiva da reconciliação entre o Criador e sua criação, realizada pelos sacrifícios no Calvário. Mais do que um evento físico, foi um marco espiritual que mudou para sempre a forma como a humanidade se relaciona com Deus. Quarto, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra. Do meio-dia às 3 da tarde, um manto de trevas envolve o cenário, marcando um momento único e profundamente simbólico. Essa aparência havia sido profetizada em Amós 8:9, onde a escuridão em pleno dia é descrita como um sinal de justiça e luto. Diferentemente de um eclipse natural, que seria breve e previsível, essa escuridão prolongada foi um ato divino, demonstrando a seriedade e a perplexidade deste evento. Tanto judeus quanto gentios da época compreendiam eventos cósmicos como presságios, ligados à morte de grandes líderes ou à intervenção divina. Neste caso, a escuridão não apenas anunciou a morte de um rei, mas do Rei dos Reis. Foi um testemunho visível de que algo extraordinário estava acontecendo. O Filho de Deus entregou sua vida para redimir o mundo. Essa treva, em meio à luz do dia, apontava para a gravidade daquele momento e para a esperança que estava por vir. Quinto, um centurião romano conheceu Jesus como o Filho de Deus. Após testemunhar o terremoto e os eventos extraordinários que ocorreram durante a crucificação, o soldado encarregado de supervisionar a execução declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa confissão não veio de um homem comum, mas de uma experiência militar oficial, habituado à brutalidade das execuções e insensível às cenas. A ocorrência do centurião é um poderoso testemunho do impacto do sacrifício de Jesus, capaz de tocar até os corações mais duradouros. Ele não apenas viu a morte de um homem, mas conheceu a inocência de Jesus e a magnitude espiritual naquele momento. Sua declaração simboliza como a cruz transcende barreiras culturais, sociais e espirituais, alcançando até aqueles que estavam envolvidos diretamente em sua violência. É uma demonstração de que o amor e o poder redentor de Jesus podem transformar vidas, mesmo nas situações mais difíceis de nossa vida. Esses eventos destacam o poder transformador da cruz. A declaração do centurião é uma prova de como o amor e o sacrifício de Jesus têm a capacidade de mudar vidas, tocando até os corações mais duradouros. A cruz se ergue como um símbolo eterno de redenção, onde todos, independentemente de sua posição ou condição, podem encontrar perdão, graça e uma nova vida. Como seguidores de Cristo, somos chamados a abraçar essa verdade e a permitir que ela molde nossa jornada espiritual. É um convite para aprofundar nosso relacionamento com aquele que deu sua vida por nós, trazendo-nos salvação e vida abundante. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar conectado e crescer em fé. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.